Sanatórios, hospitais sanatórios. Quer saber o que esses lugares têm em comum? Esses lugares sempre foram bastante assertivos quando são envolvidos em narrativas de mistério e terror. O vídeo de hoje é sobre o sanatório Waverly Hills. Bora pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30. Hoje eu já quero começar pedindo desculpas porque eu estou com uma gripe muito forte, então minha voz não está muito boa. Eu tô com o microfone aqui bem perto de mim para ver se eu consigo gravar o melhor possível, mas mesmo assim eu peço desculpa porque a minha voz vai falhar e esse é o primeiro de muitos vídeos que eu vou gravar num dia só. Além disso, está muito calor e eu sou obrigada a ficar com o ventilador ligado. Então, apesar desse microfone ele ter uma proteção anti-vento, é inevitável que acaba tendo barulho de vento, mas assim não dá para eu gravar sem estar com o ventilador ligado. E também não dá para gravar também quanto eu gostaria, mas eu preciso estar aqui entregando conteúdo, fazendo o meu trabalho. Então peço compreensão, muita compreensão, porque tem dias que é mais difícil. E hoje trouxemos esse vídeo sobre o sanatório Waverly Hills, que eu já estava fazendo um roteiro sobre ele quando o parceiro aqui trouxe para nós também, o Sérgio. E ele também enviou um roteiro dele, e então eu falei, bom, se eu já estava fazendo o meu rascunho, eu vou juntar os dois roteiros e vou trazer aqui pro canal bastante conteúdo. Eu espero que esteja bem esmiuçadinho para que vocês consigam entender, né? E que seja de alguma forma enriquecedor para vocês. Bora, chega de conversa, bora pro vídeo. Hoje vamos adentrar a um desses hospitais que desde 1981 está abandonado, mas os que visitam hoje alegam atividades sobrenaturais. Estou falando do Hospital de Waverly Hills. Waverly Hills, a história de um dos locais mais assombrados da Terra. Waverly Hills, um hospital abandonado em Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Carrega uma história sombria e bastante intrigante. Inaugurado no início do século XX, o local foi originalmente construído para tratar pacientes com tuberculose, que naquela época não tinha cura. Acho que eu vou tirar uma luz. Tirei uma luz. No entanto, devido à alta mortalidade causada pela doença, o sanatório acabou se tornando um lar de muitas almas que enfrentaram longas e dolorosas batalhas contra a enfermidade. Com o passar dos anos, sua fama foi crescendo. Hoje, o Waverly Hills é conhecido como um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Talvez mesmo seja um dos lugares mais assombrados do planeta. Talvez. Ou esteja entre os primeiros, né? O sanatório Waverly Hills foi então conhecido por abrigar primeiramente os pacientes com tuberculose. Hoje está abandonado e é um dos lugares mais assombrados do planeta. Inaugurado em 1910, o hospital foi localizado na cidade de Louisville. Como nós vimos, esse hospital foi criado para tratar pacientes com tuberculose, que na época não tinha cura. Nessa época, a doença tinha o nome de doença branca. A doença, a tuberculose, era fácil de transmitir. Por isso, esse lugar foi construído bem isolado e afastado da sociedade. Com essa doença avançando e sem espaço para pacientes nesse hospital,
Em 1926, o prédio foi ampliado com mais 400 leitos, porém, a realidade se tornara ainda mais sombria. Naquela época, a tuberculose era praticamente uma sentença de morte. Quais procedimentos bizarros ocorriam em Beverly Hills? No hospital assombrado, os testes realizados em pacientes pelos médicos eram tão aterrorizantes quanto a própria tuberculose. Muitos, infelizmente, não resistiram a esses tratamentos experimentais. Dentre os procedimentos estava a lobectomia e a pneumectomia, cirurgias em que os médicos removiam partes infectadas do pulmão, e em alguns casos até o pulmão inteiro. Como que uma pessoa vai viver sem pulmão? Outro procedimento bastante comum na época era a toracoplastia, que envolvia a remoção de várias costelas da parede torácica para colapsar um pulmão. Era frequente que o paciente precisasse retirar de 7 a 8 costelas durante o procedimento. Como não havia remédios ou qualquer outra coisa que pudesse curar os pacientes eram submetidos aos mais horrendos experimentos. E eu já estou imaginando o sofrimento desses seres humanos. Eram feitas cirurgias para retirar as partes afetadas do pulmão, remoção de costelas e procedimentos para colapsar o pulmão. Pacientes eram submetidos a ficarem expostos ao sol por bastante tempo, em temperaturas elevadíssimas para matar a bactéria com o calor excessivo. Com todo esse tratamento, não mostrava nenhuma eficácia. Muitas pessoas morreram pela doença, até mesmo durante esses experimentos que eram tão ruins quanto a própria doença. Isso, se não forem até piores que a própria doença, né? Porque abria a pessoa, ela entrava num sofrimento muito maior. Muitos que visitaram seus entes queridos também sofreram as consequências, porque ninguém nem sequer sabia que essa doença era transmitida pelo ar. O registro que temos é que morria uma pessoa por dia, e esse número começou a se elevar cada dia mais. Com todas essas mortes, não é de se admirar que esse lugar se tornou o lugar mais assombrado do mundo. Muitos que visitaram ou que visitam o local hoje relatam fenômenos inexplicáveis. Som de passos ecoando em corredores vazios, portas batendo sozinhas, esferas de luz que se movem, vozes de crianças, sons de panelas sendo mexidas e até mesmo na cozinha um aroma de comida fresca. Muitas pessoas sequer tiveram a chance de despedir de seus entes queridos. Isso porque fora construído um túnel atrás do hospital, o túnel o túnel do fim da vida. Para evitar a perda de esperança de outros pacientes, um túnel de 150 metros que ligava uma ferrovia foi usado para transportar os corpos de uma maneira discreta. Estudiosos e curiosos alegam que o túnel é onde se tem a energia mais negativa, e eu não duvido não. Aliás, tenho certeza que deve ser um lugar onde a energia deve ser péssima. Dizem que foi onde as almas ficaram e os corpos foram embora. Independente do que vocês acreditem, comentem aqui embaixo o que vocês acham. É uma barreira espiritual? Os relatos de aparições são pedidos de ajuda? Se você está gostando do vídeo, deixa o seu like e compartilha. Não se esqueça que isso me ajuda muito a trazer mais conteúdo para vocês. O seu engajamento é perfeito para nós. Lembra que eu disse sobre vozes de crianças neste lugar? Então, no 5º andar havia uma ala infantil que abrigava crianças vítimas da tuberculose. Entre essas crianças havia um garoto chamado Timmy, que caiu do terraço enquanto brincava de bola.
O espírito de Timmy foi registrado nessa fotografia. O espírito brincalhão do menino gostava de se divertir com os visitantes. Isso faz com que os visitantes deixem sempre uma bola quando passam pelo quinto andar, a fim de demonstrar respeito ou empatia com o espírito. Há situações em que as bolas deixadas lá se mexem sozinhas. Uma outra fotografia que se tem registro é de uma mulher chamada Mary Lee. Eu pesquisei a fundo sobre o caso. O amigo Sérgio Oros também pesquisou, ele é roteirista desse vídeo, e não tivemos muita certeza se ela foi uma paciente ou se foi uma das enfermeiras mortas no quarto 502. Sim, existem 2 casos de enfermeiras mortas no mesmo andar e mesmo quarto, mas enfim, deixa aqui nos comentários se vocês souberem algo a mais sobre Mary Lee. De repente você tem alguma informação que a gente não tenha encontrado. Então é sempre bom trazer mais, né? Então, há 2 histórias, né? Uma de que a enfermeira-chefe de 29 anos teria tirado a própria vida com cabos de uma luminária. Ela estava grávida e solteira. Dizem que o pai poderia ser um médico casado e conceituado do local. Que já me abre uma outra teoria de que o pai, sendo casado e médico conceituado do local, ele poderia ter causado este, né? Vocês entenderam? Outra história que envolve o quarto 502, onde uma enfermeira ficava. Muitos afirmam que ela estava solteira e grávida quando contraiu a tuberculose durante o seu período de trabalho no hospital. Segundo relatos, ela também tirou a sua própria vida com um fio de lâmpada no quarto 502. Eu ainda tenho essa teoria de que, sendo uma enfermeira grávida de um médico importante, pode ter tido ali um caos aí, mas aí teria que se investigar, algo que não daria para fazer agora, não é mesmo? Aliás, há rumores de que ela teria engravidado de um dos médicos que era casado na época. Então ela teria interrompido a gravidez em uma reviravolta trágica. O bebê teria sido encontrado mais tarde no poço do sanatório. Por conta desses episódios assustadores, dizem que ela é um dos espíritos mais conhecidos que assombram o hospital. A outra história é de que outra enfermeira havia pulado da janela do quarto 502. Então, assim, existe diferença entre sim, né? E pular do quarto. Ninguém da época soube o motivo. Porém, também há especulações de que ela teria sido empurrada. Então, existem várias histórias aí sobre essas enfermeiras. Pode não ter sido só uma ou 2, né? Por isso, talvez tantas divergências de história. Independente das histórias, muitos que visitam o local estão convictos de que há o espírito de uma mulher no quarto 502. Entre os anos 60 até o final dos anos 90, o prédio foi comprado por diversos empresários. Já tentaram fazer uma casa de repouso, tentaram transformar em uma prisão e até mesmo tentaram construir uma enorme estátua de Cristo inspirada no nosso Cristo Redentor. Imagine só, será que purificaria o lugar? Eu, na minha humilde opinião, não iria adiantar muito, não. Em 2001, Tina e Charlie Mattingly, desculpe se eu falar o nome errado, compraram o lugar e transformaram em um tipo de excursão mal assombrada e com lucros restauraram boa parte do lugar. Hoje o hospital continua sendo propriedade privada dos Mattingly. Ainda acontece tours noturnos para os mais corajosos, eventos temáticos e até arrecadação de fundos para restaurar o prédio. Apesar de tudo isso, esse lugar continua envolto em mistérios. Para muitos, o Waverly Hills é um lugar onde o passado nunca realmente descansou. É um monumento que retrata o sofrimento humano, um lembrete sombrio de que pessoas que, infelizmente,
nunca encontraram o devido descanso. Nossa, eu também fiquei me perguntando se algum dia eu tivesse a oportunidade de visitar esse lugar, se eu iria. Bom, eu não iria, porque eu tenho muitas ressalvas com sanatórios e manicômios, né? Eu sei muito bem as torturas que aconteciam nesses lugares, né? Eu sei que pessoas com depressão severa, como eu, estariam largadas nesses lugares e que aconteciam todos os tipos de abuso. E sei também que autistas estavam também nesses lugares, né? Lá foi para casos de tuberculose, né? Mas a história fala muito sobre esses casos de manicômios, onde, né, foram colocadas pessoas com transtornos mentais, e isso é uma parte muito sensível para mim. Então, é um lugar que eu me sentiria muito mal. Então, assim, eu não iria, por causa que a energia desse lugar é tão pesada que eu sei que de alguma forma iria me fazer mal. Aqui perto onde eu moro, teve um sanatório para pessoas com doenças mentais, aqui mesmo no meu bairro. E ele não existe mais, ele foi demolido, mas ali, onde está a localização, ela tem uma aura ruim, uma energia pesada. Então, assim, só de passar perto eu já sinto que tem uma energia pesada, mesmo nem existindo mais, não tem assim um tijolinho mais ali, mas eu sei a energia pesada que tem lá. Mas e vocês, né? De repente vocês pensam diferente, vocês têm vontade de conhecer esses lugares. Diz pra mim nos comentários o que você gostaria de conhecer esse lugar ou não. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado. E assim, de novo, desculpa que hoje eu não estou legal, tô com essa gripe chata, horrorosa. Eu não sei o que é pior, se é ter gripe no calor ou no frio, mas às vezes eu acho que ter gripe no calor é pior, porque a gente fica com calor e não tem muito pra onde correr. Ai, meu Deus, mas é isso. Continue acompanhando aí o canal, durante a semana vai ter mais vídeos, e essa semana eu vou estar gripada, porque eu vou gravar tudo num dia só, então todos os vídeos vão estar eu aí, nessa situação trágica, terrível. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau.